Olha, no futebol, a gente adora uma boa história de superação, né? Mas essa aqui muda o jogo. Ela redefine o que a gente achava que era impossível. É a mais pura história de Davi contra Golias, de como uma nação minúscula, que mal dá pra ver no mapa, chegou no maior palco do esporte mundial. Dá uma olhada nesse número: 185 mil. Isso não é o público de um estádio lotado, nem o salário de um jogador famoso, nada disso. Esse número, na verdade, é a chave para uma das histórias mais inacreditáveis do esporte. É isso mesmo. 185 mil é a população inteira de Curaçao, uma pequena ilha no Caribe que acabou de fazer o impensável, se classificar para sua primeira Copa do Mundo. Mas se classificar não conta a história toda, eles simplesmente pulverizaram o recorde. Para se ter uma noção, a Islândia deixou todo mundo de boca aberta em 2018 com seus 350 mil habitantes. Pois é, Curaçao fez a mesma coisa com praticamente metade disso. É um feito que, assim, reescreve a história do futebol, sem exagero. E tudo isso foi decidido numa única noite. Uma noite de pura tensão lá em Kingston, na Jamaica. Tenta imaginar a cena: um estádio com 35 mil torcedores jamaicanos enlouquecidos contra um grupo pequeno, mas muito corajoso, de torcedores de Curaçao que chegaram em apenas 2 aviões fretados. E que drama que foi, hein? A Jamaica acertou a trave 3 vezes. O sonho parecia que ia escapar pelos dedos. Aí, já nos acréscimos, pênalti para a Jamaica. Fim da linha, certo? Mas aí o VAR chamou e anulou a decisão. O apito final não só carimbou a classificação histórica de Curaçao, como fez o técnico da Jamaica pedir demissão ali mesmo, na hora. Uma loucura total. Aí fica a pergunta que todo mundo faz: mas como? Como isso aconteceu? Como uma ilha tão pequena conseguiu um feito desse tamanho? Bom, a resposta é que isso não foi um raio em céu azul. Foi, na verdade, o resultado de um plano de longo prazo, um projeto construído com muito cuidado ao longo de 2 décadas. Essa linha do tempo aqui mostra que não foi sorte, foi método. Tudo começou com uma virada de chave lá em 2004, ganhou força com a chegada de jogadores importantes em 2019 e recebeu aquele toque final de mestre em 2023, antes de tudo culminar na glória em 2025. Cada passo foi uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E essa fala do presidente da federação, o Gilberto Martina, revela exatamente qual foi o ponto da virada. A estratégia deixou de ser depender de jogadores locais, amadores, para buscar ativamente talentos profissionais com raízes em Curaçao, mas que jogavam na Europa. Essa mudança de mentalidade, sério, mudou tudo. Então, com os jogadores certos sendo recrutados, ainda faltava uma peça: um técnico de classe mundial para comandar o time. E eles precisavam de um nome de peso. Não só pela parte tática, mas também para atrair patrocinadores, sabe? Para dar credibilidade para o projeto todo. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma ilha tão pequena convence um técnico de elite a entrar numa dessas? Bom, a busca por esse técnico foi uma novela à parte. A busca foi quase cômica. Primeiro, tentaram o Bert van Marwijk, o finalista da Copa de 2010, que muito educado disse que já estava aposentado. Depois, foram atrás da lenda, Louis van Gaal, que respondeu com aquela confiança de sempre: só treino uma seleção que possa ser campeão do mundo. Parecia um beco sem saída, até que o telefone tocou. E quem estava do outro lado da linha, ninguém menos que Dick Advocaat, outro técnico holandês lendário. Ele mesmo ligou para se oferecer para o cargo. O presidente da federação disse que se arrepia só de lembrar da conversa. Foi a peça que faltava caindo no lugar do jeito mais inesperado possível. E o Advocaat era o cara perfeito para essa missão. Ele é um mestre do chamado futebol de resultados. Pensa nisso não como futebol arte, mas como uma engenharia. Numa eliminatória, o importante não é dar show, é pontuar. A filosofia é bem simples. Primeiro, tente vencer. Se não der para vencer, não perca. Era exatamente essa mentalidade pragmática que Curaçao precisava. E isso nos leva ao coração da estratégia de Curaçao, a montagem do elenco. Eles souberam explorar a conexão histórica e, constitucional que eles têm com os Países Baixos para construir uma seleção realmente competitiva. E esse gráfico aqui revela o segredo. No jogo decisivo, impressionantes 95% dos jogadores vieram da Holanda. Apenas um jogador em campo nasceu na ilha, o Tai Chong, um talento que veio da base do Manchester United, o que já mostra bem o nível que eles conseguiram atrair. A diferença é brutal. Eles saíram de uma base de talentos local, amadora, para um recrutamento profissional na Europa.
Isso não só aumentou o universo de jogadores, como elevou o nível de qualidade para um patamar que eles jamais poderiam sonhar antes. Mas, para não parecer que foi só uma estratégia fria, calculista, essa fala do jogador Juninho Bacuna mostra a alma do time. Ele deixa claro que, apesar de muitos terem nascido na Holanda, a conexão com a ilha é muito forte. Eles não são só companheiros de time, eles se veem como uma grande família. E assim, depois dessa jornada de 20 anos, o sonho virou realidade. A classificação não foi só um resultado esportivo, foi o ponto alto de um projeto de nação, um momento de um orgulho imenso. A reação do técnico Dick Advocaat, que viu o jogo da Holanda, veio numa simples mensagem de texto, mas que dizia tudo. Para um cara de 78 anos que já viu de tudo no futebol, chamar isso de aventura mostra o tamanho do feito, e ele está a caminho da sua terceira Copa do Mundo. E para os jogadores, como o capitão Leandro Bacuna, foi a realização de um sonho de vida. As palavras dele antes do jogo mostram a intensidade, o desejo que movia esse time. Não era só um jogo. Era o momento pelo qual eles lutaram por anos e anos. A história de coração é a prova de que visão, planejamento e estratégia superam qualquer limitação de tamanho. A menor nação da história chegou a uma Copa do Mundo. A única pergunta que fica agora é: qual será o próximo capítulo dessa aventura incrível?